Já falei o restante? Já falei, né? Já falei. Vamos aí agora, Adriana, já falei? Então vamos, compartilhou com seus amigos todos, compartilharam. Então vamos agora pensar segundo está escrito. Não vamos sobressair o que está escrito. Você que está aí pela rádio, eu gostaria muito de estar pela 94. Não consegui. A internet está boa. Tá boa aí a internet? Aqui tá transmitindo lá lá no estúdio lá da igreja, tá boa. Tá transmitindo pela 92.9, tá boa. Que eu cabeei, comprei um cabo também, botei um cabo aqui. Não tá mais pelo Wi-Fi, tá pelo cabo. Tá uma benção, que glórias a Deus. Vendo? É trabalho, irmãos. Depois fala que o pastor não trabalha, né? Tem pastor que não trabalha mesmo, não. Mas eu trabalho muito. Graças a Deus. Faço igual o Paulo. Não eu, mas a graça que está comigo. O que eu fiz hoje, eu e minha esposa, para lá e para cá. 7 e pouca, 8 horas lá na congregação. O rapaz chegou lá, saiu de lá 11 e pouca. Meio-dia, fui para a cascadura consertar o microfone, os 2 microfones, ajeitou, voltei para a congregação de novo, montei de novo, almocei, voltei, resolvi outras coisas, fui calibrar pneus, botar gasolina. Quando cheguei aqui já era quase 4 horas da tarde. Desde 7 horas da manhã, cheguei 4 da tarde. Graças a Deus. Mas consegui a vitória, isso que importa, que é domingo, Rua Roberta Silveira, número 10, eu espero aquela grande multidão de sábios. Os sábios virão para ouvir. Os sábios, ensina o sábio e ele se torna mais sábio. Ensina o tolo e ele se revolta contra você. Então, por isso que eu ensino só para os sábios. Os sábios estão sempre aprendendo e praticando, aprendendo, praticando e ensinando. O processo é esse, ó. Aprende, pratica e ensina. Ó, aprende, guarda isso, irmão, guarda isso. Aprende, aprendeu, pratica, praticando, agora ensina. Nunca aprende e ensina. Primeiro você aprende, pratica e ensina. Por que você tem que ser esse projeto? Essa linha, porque você aprende e ensina, o que acontece? Você não tem nenhum testemunho, você só vai passar o que você ouviu dos outros. Agora, quando você aprende e pratica, aí você vai passar a palavra com o teu testemunho. Aí é que entra a glória de Deus, aí é que entra a transformação. Quando você fala, transforma o outro lado. A palavra mexe, porque a palavra sai da nossa boca, ela tem força. Então ela mexe com o coração da pessoa do outro lado. Por quê? Por que ela mexe com o coração daquela pessoa do outro lado? Porque primeiro ela mexeu com o teu. Então tem gente que não aprendeu ainda quase nada. Aí já sai correndo para falar, aí fala besteira. Aí troca alho por bugalho, né? Alho por bugalho. Alho não é alho, bugalho é bugalho. Então aprende, ó, escuta. Escuta, aprende, pratica e ensina. Escuta, aprende, pratica e passa para frente, tá bom? Nunca ouça e saia correndo para passar. Vai fazer bobagem, vai arrumar problema e você não vai saber resolver esse problema. Depois você vai ligar para pedir socorro. Aprende, pratica e ensina. Fundamental. Eu aprendi. Essa foi com Deus, não foi com nenhum sábio daqui, não. Aprendi com Deus. Vamos. Isso. Chegou no momento exato. Estou esperando o sinal, o ponteirinho cravar aqui para mim poder ir certinho. Tá indo. Vamos aí. O texto que nós estamos usando é o texto de Malaquias, porque nós estamos explicando isto. Malaquias, capítulo de número... Agora nós vamos primeiro no Malaquias 4, e o versículo é o 4. Malaquias 4, versículo 4. Tá? Malaquias 4, versículo 4, para falar sobre a sentença contra Israel, a terceira parte, que o subtítulo é Dízimos Nunca Mais, parte 3. Tá bom? Malaquias 4, 4.
O que está escrito? Está dando para ouvir bem aí, galera? Está dando para ouvir aqui no aplicativo? Está dando, está ótimo. Malaquias 4:4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, a lei foi dada de Deus para Moisés, para Israel. Perfeito? Então agora vamos eu queria que você ouvisse isso. Talvez você ainda não tinha parado para analisar com mais profundidade. Agora, depois que você ouviu tudo que você já ouviu sobre esse livro aqui, você já entendeu o que o capítulo 4, versos 4 está dizendo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, no monte, né? Para toda Israel. A lei foi dada para toda Israel. A lei foi dada para toda Israel. Lembrou disso? A lei foi dada para toda Israel. Não esqueça disso, senão você pega uma coisa que foi dada para Israel e vai querer praticar. Você não pode pegar algo que foi dado a Israel e querer colocar para você, que é de origem gentílica, ou seja, você não tem o sangue israelita, você não tem o sangue de Israel, você não é da linhagem, você não é judeu, vamos falar assim uma palavra mais objetiva, né? Você não é judeu. Pronto. Eu não sou judeu, você não é judeu. Pronto. A lei foi dada a Moisés para toda Israel. Como é que ele chamou esta lei? Malaquias capítulo 1. Uma dessas leis. Versículo 1. Malaquias 1. Olha o que ele diz aí. Vamos lá, vamos analisar com bastante paciência. Vamos analisar com bastante paciência. Vamos lá. Malaquias 1:1. Malaquias 1:1. O que diz aí? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Decreto dado por Deus contra Israel. Uma lei escrita por Deus contra Israel. Uma determinação de Deus contra Israel. Isto não podemos deixar escapar da nossa mente. Para quem foi dirigido a sentença? E nós já lemos, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Sentença. Vamos lá. O que é uma sentença? Sentença. Deixa eu beber água aqui. Sentença. Decisão final proferida por um juiz. Isto é uma sentença. Decisão final proferida por uma autoridade. Isto é uma sentença. Eu te sentencio à morte. Então, isto é uma sentença. E eu também pesquisei sinônimos, né? Deixa eu ver aqui. Sinônimos de sentença. Vamos lá. Sinônimos de sentença. Vamos ler aqui. Sentença. Uma decisão. Sentença. Um veredito. Sentença. Um julgamento. Uma providência, uma medida. Tudo isto são
sinônimos da palavra sentença. Decisão, um juízo, um propósito, uma providência, uma solução, uma vontades, então, um julgamento, um arbítrio, um veredito, um despacho. Então, tudo isto são sinônimos de sentença. Então, um veredito pronunciado pelo Senhor contra Israel. Então, paramos aqui, nós já falamos sobre isso, mas isso é importante, irmão. Se não fosse importante, eu partia para o terceiro ponto, para o quarto ponto, para o quinto ponto, e terminaria tudo em meia hora. Mas isso sairia muita confusão, muita desordem na leitura. Então você precisa de mastigar bem. Por que Deus botou tantos dentes na nossa boca, né? Olha, tanta sabedoria, mesmo quando cai, agora implanta, ou bota dentadura, bota ponte, bota pivô, para quê? Para mastigar bem o alimento. Para o alimento, ele tem que descer pelo tubo aqui, ó, e cair no estômago bem triturado, bem mastigado, para não dar muito trabalho para o aparelho digestivo. Infelizmente, tem muita gente gulosa que engole a comida para comer muito, né? Porque se você mastigar, você demora mais a comer, né? Aí se você engole, você come em quantidade maior. Mas, por outro lado, o que acontece? Você fica com peso no estômago, o teu aparelho digestivo vai ter que forçar 3, 4 ou 10 vezes mais trabalhar para poder destruir, ou seja, triturar o alimento. Então, por que nós pegamos a palavra de Deus, esmiuçamos bem, para que ela, quando ela entrar, ela entre gradativamente. Não entre aquela enxurrada, sabe? No passado, eu pregava querendo passar tudo ao mesmo tempo, sabe? Não tinha experiência. Agora não. Você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai adquirindo experiência, você vai aprendendo com Deus, vai aprendendo com anjos que Deus pôs na terra para te dar uma luz. Então você vai se formando, aí você vai aumentando o teu QI e vai aumentando o QI do outro. Então, quando nós botamos em pedacinho, é para você poder digerir. Por exemplo, quando você lê sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, você nunca, antes de eu falar sobre isso, você nunca tinha ouvido sobre isso. A maioria de vocês nunca tinha ouvido, nunca parou para ler isto. Irmão, eu vou sinalizar aqui. Pode falar. Pode escrever aí, por favor. Me ajude aí. Pode escrever. Quem não tinha aprendido isso aqui? Coloca aí. Só coloca assim, eu. Fala assim, eu. Você, antes de você conhecer o Ministério Restituição, você não conhecia isto aqui. Você conhecia Malaquias 3:10 e ninguém te leu isso aqui. Coloca aí, por favor, me ajude a fazer essa pesquisa. Coloca só assim, eu. Se você não tinha conhecimento disso, se você tinha conhecimento disso, se você fazia, então você só teve o conhecimento. Ó, uma, vamos lá, 2, fala Angelita. Quem mais não tinha? 3, vamos lá. Quem mais não tinha o conhecimento? 4, vamos lá. Quem é que não tinha o conhecimento? 5, olha só, tá vendo? Vai, coloca aí, eu não tinha o conhecimento, nunca leram para mim, eu nunca li, que é difícil uma ovelhinha pegar a Bíblia e ler coisa antes do pastor ler. Nós estamos aprendendo a ler antes do pastor por causa da igreja que você congrega, que eu falo, leia a Bíblia, irmão. Leia em casa, leia no ônibus, porque você pode ler no ônibus, você tem um celular, a Bíblia pode estar dentro do teu celular. Eu e a minha família, está lá o nosso irmão Cláudio, eu e a minha família. Então você vê, olha, porque as pessoas passam por cima e só vão, olha lá, o Lúcio, então vai lá, o Wallace. Então você vê como é importante o que eu estou fazendo aqui. Então muitos não sabiam, e tem milhares de pessoas que não sabem até hoje. Não sabem. Então nós precisamos ter paciência, porque às vezes nós queremos correr. Eu já andei por esse caminho. Calma, vamos andar de novo. O pastor não está andando nesse caminho? Vamos andar com ele, vamos lá. Então se você não ouviu, só ouviu Malaquias 3:10 para frente, né?
e nunca te leram. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Você nunca ouviu isto? Coloca aí, eu. Então, eu. Quem nunca ouviu que a sentença do dízimo foi pronunciada para Israel? Quem nunca soube disso? Soube depois, pelo Ministério Restituição, pela instrumentalidade de Deus na minha vida para falar a verdade a vocês. Olha, ali está mais um, meu irmão Wander. Quem mais? Tem mais pessoas aí que não sabia. Se você leu isto, vou te falar, se você leu que era uma sentença para Israel e você fazia, olha lá, você não sabia, você pode até ter lido, mas você não entendia bulufa. Agora você entende que era uma sentença, uma ordem de Deus, mas dirigida a uma nação. Estamos compreendendo? Estamos compreendendo a ordem de Deus? Então essa era a ordem de Deus para Israel. E qual é a ordem de Deus que nós estamos batendo aqui? Deixa aqui em Malaquias, guarde aqui. Já viu que é para Israel, né? Eu quero que você venha comigo em 2 de Crônicas. Na minha Bíblia está na página 635. 635, na minha Bíblia. 635. Estou aqui, 2 de Crônicas, capítulo 31. Na minha Bíblia está na página 635. Na minha Bíblia, cada Bíblia tem uma numeração diferente, né? Marca, cai na numeração diferente. Então você que está aí pela rádio, por favor, acompanhe aí. Você que está aí pelo aplicativo, acompanhe, por favor. Pega a Bíblia, para você ver que essa sentença, para quem foi dirigida, por que foi dirigida, qual é o objetivo dessa sentença. Então, 2 de Crônicas 31. Vamos lá. Vamos ler do versículo 2. Nós vamos ler 8 versículos aqui. 8. Deixa eu tirar aqui isso. 8 versículos. Vou ler aqui. Estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes. Ezequias foi um rei, né? Estabeleceu Ezequias turnos dos sacerdotes, turnos dos levitas, turno dos sacerdotes, guarde essas duas figuras, sacerdotes e levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, segundo a sua vontade, os sacerdotes e os levitas, para os holocaustos, para ofertas pacíficas, para ministrares e cantarem a portas adentro aos arraiais do Senhor. Então, foi estabelecido sacerdote e levitas, turnos, ou seja, 24 horas tem um dia. Então, não poderia ficar sem o levita nem o sacerdote. Sempre tinha que ter um ali. Um ou vários, né? Levita e sacerdote. Então, fazia turnos. Não é como nós vamos cultuar a Deus. Nós vamos lá no ministério, na Roberta da Silveira, número 10. Nós congregamos ali. Então, nós sentamos ali, cultuamos a Deus e depois vamos embora para casa. Nós vamos embora, não entra mais outro grupo para cultuar, não entra. Então a gente sai, acabou. Aqui não, aqui era turno após turno. Então era louvores, adoração, sacrifício, louvores, adoração, sacrifício, matança de bicho, oferenda. Então isto era direto. Então precisava de um grupo para fazer isso. Então ele vai dizer, a contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda, a contribuição que o rei fazia da sua própria fazenda. O que se tem em fazenda, irmão? Pensa aí o que se tem numa fazenda. Tem banco em fazenda? Não, né? Banco com dólar? Não, né? Barra de ouro? Também não, né? Então o que se tinha na fazenda que ele contribuía daquilo que ele tirava da fazenda dele? Vamos lá. A própria fazenda e a contribuição que fazia o rei a própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã,
para os da tarde, para os holocaustos do sábado, das festas da lua nova, das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, ordenou ao povo, qual povo? Qual povo? Moradores de onde? Quem eram os moradores de Jerusalém? Os judeus, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para trazer para os sacerdotes e para os levitas, para que pudessem se dedicassem à lei do Senhor. Traziam as ofertas, trazia os dízimos, trazia as comidas, os alimentos, trazia carne, trazia, fartura de alimento, várias coisas para os sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor, ou seja, para que eles pudessem ficar ali no templo 24 horas servindo, sem ter outra a fazer fora do templo. 5. Logo que se divulgou esta ordem, logo que o rei Ezequias divulgou essa ordem, os filhos de quem? De Israel, trouxeram em abundância as primícias dos cereais, de vinho, de azeite, do mel, de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel, os filhos de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram os dízimos das vacas, os dízimos das ovelhas, das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Então eles traziam de montes. Quem fazia isso? Os judeus. Judeus fazendo para os judeus. Versículo 7. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões que arrecadaram, bem disseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nós temos fartado, e nos temos fartados dela, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo esta grande quantidade que sobra. Então, eles traziam o mantimento, judeus cuidando dos levitas e dos sacerdotes judeus. Você está vendo como era feito o trabalho? Até aqui no livro de Crônica faz o comentário do que começou lá no livro que dá a palavra Malaquias. Não começou, né? Você sabe que o dízimo começou lá, Abraão dando a Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Nós não vamos chegar hoje lá. Calma aí. Não vamos chegar lá em Hebreus, nem falar lá em Gênesis sobre Melquisedeque, a figura de Melquisedeque. Não vamos chegar, porque isso tem uma hora para chegar. Porque as pessoas, não, o dízimo da igreja gentílica está aqui, Abraão deu dízimo. Abraão deu dízimo porque ele viu na figura de Melquisedeque, a figura de quem? Sacerdote. E a quem se dava o dízimo aqui? Aos sacerdotes, que eu acabei de ler com você, aos sacerdotes e aos levitas. Por isso que Abraão pegou e deu. Ele ofereceu. Não havia nenhuma imposição, tá? Não havia uma imposição. O dízimo passou a ser uma imposição na entrada da lei. Quando chega a lei, o dízimo passou a ser uma imposição. É tanto uma imposição que você vê aqui, volte lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 6.
porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, filho de Jacó é Israel, né? Vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Então Deus está falando para Israel sobre essa contribuição aqui. Qual é a minha tendência em falar sobre isso? Por que eu estou falando? Será que eu não quero que a igreja ajude mais, que o povo não ajude mais a igreja? Deus que me livre. Como é? Eu sou pastor, eu preciso da ajuda dos irmãos. Então, por que eu estou ensinando isto? Parece uma maluquice, né? Eu ensinando isto, eu vou desmotivar as pessoas a ofertarem, né? Essa é na mentalidade carnal, humana. Não, se você não obrigar, se você não ameaçar, porque eu já te disse a vocês, há 16 anos atrás, quando comecei o ministério, 14 anos, 15 anos atrás, alguns pastores disseram: você não vai exigir o dízimo? Você não vai cobrar dízimo? Você não vai colocar o dízimo como uma obrigação? Eles falavam para mim: esse povo é tudo pão duro. Esse povo é tudo... Essa é uma palavra deles. São tudo miseráveis. Se não colocar como obrigação e colocar maldição em cima deles, diabo, demônio, aí você vê que tudo isso eles fazem. Pessoas vão para as igrejas, pegam um endemoniado lá e a pessoa usa o endemoniado para dizer que vai amaldiçoar o outro. Eu vi uma encenação ridícula. O cara pegou R$10, olha só como é que se faz. É por isso que eu estou pregando isso. Pegou R$10, uma pessoa dizendo que está endemoniada, pegou R$10 de uma pessoa que é dizimista e pegou R$10 de alguém que diz que nunca deu dízimo. Me dá o R$10 que você nunca deu dízimo. Pegou, aí deu para a pessoa que estava com demônio. Não sei se alguém viu isso nas redes sociais. Não sei se alguém viu. Aí pegou R$10, deu para o que estava endemoniado, dizendo eles que estavam endemoniados. Aí pegou R$10 de uma pessoa que não era dizimista. Aí o cara que estava endemoniado pegou os R$10 e botou no bolso. Aí ele falou: tá vendo? Quando a pessoa não dá o dízimo, olha o que o demônio faz, ó, pega o dinheiro dela. O demônio consome o dinheiro dela. Ele pega. Agora você vai ver outra coisa. Aí pegou os R$10. É por isso que eu tenho que ensinar, irmão. Aí pegou R$10 de uma pessoa lá. Isso é tudo na igreja. Não sei se você viu. Não sei se alguém viu. Vou colocar aqui para dizer se alguém viu isso. Alguém viu? Deixa eu ver. Alguém viu isso? Não sei se você viu. Se alguém viu isso nas redes sociais. Então ele pegou R$10 de uma outra pessoa que era dizimista, segundo eles lá. Aí falou: demônio, essa pessoa aqui é dizimista. Pega esses R$10 dela. Aí o demônio: eu não vou pegar. Eu não posso. Gente, é por isso que eu ensino a verdade para vocês. Eu não ensino de forma para que ninguém ajude mais a obra de Deus. Não é isso a intenção. É aliviar a mente de vocês. Olha aqui, o versículo de número 7, Malaquias 3:7. Desde o dia dos vossos pais, olha, está falando com Israel. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Vos dizeis: em que havemos de nos tornar para você, Senhor? Aí pergunta para Deus: roubará o homem a Deus? Eles perguntando para Deus: Deus, quem é que pode roubar o Senhor? Aí Deus fala: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Deus fala para eles. Deus falou: vocês me roubam. Em que te roubamos? Ele pergunta: em que te roubamos? Deus vai falar para eles: nos dízimos e nas ofertas. Então Deus falou. Aí o que eles pegam hoje? Pegam essa palavra que Deus está tratando com uma nação que estava com problema de doar, estava com problema de contribuir para os levitas, para os sacerdotes, para as viúvas, para os pobres, porque o dízimo era usado para os sacerdotes, para as viúvas, para os pobres, para aquelas pessoas necessitadas. O dízimo não é só para o pastor.
Igreja que cobra dízimo, não é? Eles arrecadam tudo, eles põem tudo. Olha, irmão, eu conheço pastor que ele arrecadava o dízimo, botava no bolso e ia para farra. Botava o dízimo no bolso e ia para gandaia. E muitos deles fazem isso também. Eu disse aqui, 90% deles que cobram o dízimo, 90, não é 10% não, 90 não dão o dízimo. Sabe por que eles não dão? Porque eles não acreditam. Eles não acreditam e quer fazer vocês acreditarem. Por quê? Por que eles não ungem a casa deles com... Por que eles não pegam o óleo que dá para as pessoas, para ungir as paredes das casas? Por que ele não unge a casa dele? Vai na casa de um pastor, visita a casa de um pastor desse, se ele permitir, ele não permite, né? Veja que tem uma gota de óleo na parede. Veja se eles têm alguma garrafa de água ungida lá. Duvido que eles tenham uma arquinha ou um menzunzar atrás da porta para espantar o capeta. Então, tudo isto são mentiras que estão sendo colocadas no coração das ovelhas, ameaços, pegando decretos de Deus contra uma nação e colocando esses decretos de Deus que foi dado a Israel, colocando decretos que foi dado aos judeus. Por que Deus fez isso com os judeus, pastor? Por quê? Por que Deus está falando que eles estavam roubando? No capítulo 1 de Malaquias, no versículo 7, olha o que ele disse aqui. Malaquias 1:7. Oferecei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? A mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis, versículo 8, quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis um animal coxo ou enfermo, não é isto mal? Então, por isso que Deus falou para eles, aí vai no capítulo 3, e diz que eles estavam profanando, estavam roubando, estavam defraudando, sabe, na hora de ofertar, na hora de trazer as primícias. Por isso, mas isso é uma ordem, não tem nada a ver com vocês. Muitos anos da minha vida eu fui também. Eu estava 7 anos no ministério que eu fiquei há 22 anos. 7 anos. E Deus começou a me mostrar isso aqui. Sabe o que eu fiz? Não comentei com ninguém. Não criei mutim, não fiquei tututu com um, tututu com o outro. Não. Irmão, eu sei esperar a hora de Deus. Tem gente que não sabe esperar a hora de Deus. Você tem que aprender a esperar a hora de Deus. Tem muita gente que faz besteira porque não espera a hora de Deus para fazer, para falar, para tomar atitudes. Tem que esperar a hora de Deus, não é na tua hora. Então eu esperei Deus fazer o seu mover na minha vida. Hoje está aí. Vai fazer 15 anos o Ministério Restituição sem uma ordenança do Velho Testamento, sem nenhuma ordenança da lei, sem nenhuma ordenança, sem nenhuma dogma da lei, não, a contribuição tem que ser uma contribuição generosa, voluntária, de amor, de gratidão, com alegria. A contribuição que chega aos olhos do papai é aquela, não é a quantidade, é a fidelidade. Você vê aquela mulher que trouxe 2 moedinhas sem nenhum valor? Jesus falou que aquela foi a melhor oferta. 2 moedas, ofertas. Ele falou, essa foi a melhor oferta que eu recebi. Melhor. Por que os discípulos devem ter ficado pirados? Por que melhor? Essa mulher não deu nada, essa mulher é pobre, mendiga, tem nada para dar, não deu nada, que você está falando que ela... Melhor foi outra ali, que olha quanto ouro, olha quanta coisa que eles trouxeram. Não, mas eles estão trazendo isso tudo porque está sobrando. Ela deu do coração. Ela deu do coração.
A oferta tem que ser do coração. O que toca a Deus tem que passar pelo teu coração. Se não passar, aí não toque, irmão. Se for debaixo de maldição, debaixo de ameaço, né? Ainda diz aqui, Malaquias 3:9, ele diz, com maldição sois amaldiçoados. Diz que Deus amaldiçoa porque eu não dou o dízimo. Porque eu não dou o dízimo. Eu não pude dar o dízimo. Quantas pessoas me ligam desesperadamente, comunicam comigo dizendo, pastor, eu sou da igreja tal, eu não dei o dízimo. Sabe, o pastor, nós temos lá um envelope que eu vou na secretaria, bradem os céus, eu vou na secretaria, e eu vou lá, e eu dou o meu dízimo. Eu ganhei R$1.500, eu dei R$1.550, então eu dei um dízimo de R$155, eu ganhei 1.525, aí, até os centavozinhos, sabe, aí dava as moedinhas, sabe, tem que dar, aí ia lá, a diretora lá, a tesoureira, rubricava, passou, carimbava o envelope, a irmã ia, graças a Deus, agora eu vou pro céu, não vou ser chamada de ladrona, não vou ser chamada de maldita. Coitadinha dessa ovelha, coitadinha, me dá dó. Eu tinha que estudar, eu tinha que pesquisar, Deus falou, eu tenho que dar a esse rapaz, porque ele tem desejo de ajudar pessoas. Deus sempre olhou no meu coração, desde criança, desde que minha mãe fala isso, desde criança você gosta de ajudar pessoas. Desde eu era criança, meu pai ia bater nos meus irmãos, eu colocava a minha mão, bate em mim, meu pai. Ele batia em mim. Desde pequeno, eu já sempre gostei de ajudar pessoas. Então Deus, o que Deus fez? Me mostrou tudo isto. Ai, Deus me mostra isso? Ai, eu sou pastor, se eu ensinar isto, a igreja vai ficar na miséria. Cara, eu tenho um povo maravilhoso. Eu peço ajuda ao povo que Deus colocou do meu lado. Irmãos, paga essa conta aqui. Paga. Quando eu vou olhar no púlpito, foi pago tudo. O que eu vou fazer o quê? Eu só tenho que agradecer muito a Deus por vocês, por Deus ter escolhido vocês e colocado vocês do meu lado. Eu sou um homem muito, muito, muito honrado com a Igreja Restituição. Sabe por quê? Porque Deus preparou o coração de vocês. Fez o coração de vocês, eu até me fico emocionado. Sabe por quê? Porque vem do meu coração. Aqui, ó. Vem daqui, da minha mente. Então, quando você vê aqui Malaquias 3:10, que ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu expliquei isto. Casa do tesouro. Agora, onde é a casa do tesouro? Quer dizer, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Nós estudamos que Deus não habita, né? Atos 7:48, Atos 17:24, diz que Deus não habita em templo, não há uma casa, ali é a casa de Deus. Quando você... Olha, tem uma música que diz assim, quando você chegou aqui, o Senhor já estava. Ah, meu Deus, Jesus, me ajuda aí. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Ah, Jesus, me ajuda aí. O que o Senhor vai estar fazendo em parede, que ele diz que ele não habita em parede? Eu vou enganar você e dizer, irmão, Deus, quando você chegou, Deus estava aqui. Deus, sabe quando Deus chega? Quando você chega. Se você não chega, Deus não chega. Porque Deus está onde? Se ele não habita em templo feito por mãos humanas, Deus habita em nós. Que maravilha de palavra, Jesus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, que diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, eu vos abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Irmão, sabe o que Paulo falou em Efésios 1:3? Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Toda sorte quer dizer sem medidas. Paulo falou, o meu Deus vai suprir cada uma das vossas necessidades, sem escassez, sem avareza. Deus fará isto com os obedientes.
pastor, puxa, como está valendo a pena. Não sei se você está valendo. Para mim está valendo muito a pena. É cansativo. Poxa, eu estou cansadíssimo aqui. Estou cansado a beça. Tomara que eu deite e durmo, que eu tenho que levantar cedinho essa madrugada, muito cedo. Então, eu poderia estar deitado, sabe? Estou aqui, porque você ensinar, você ler, tentar pôr na cabeça, cansa aqui a beça, irmão. O cara que carrega pedra, o cara cansa os braços. Eu canso a minha mente. Quando você está com a mente cansada de estudo, de palavra, todo o teu corpo fica cansado. Então isso aqui é um cansaço mais do que quebrar pedra. Muito mais. O cara quebra pedra, acabou. Ficou dolorido, deu uma massagem, tomou uma dipirona, resolveu o problema. Mas aqui, de tentar mostrar à igreja, tem uns que dizem, agora que eu sei que eu não preciso dar nada, eu não vou dar nada. Irmão, o que Paulo falou em 2 Coríntios 9:10? Deus dá semente a quem semeia. Então, se eu não dou nada, se eu não ponho semente, o que eu estou falando? Deus não vai me dar semente. Aí que vem a escassez na vida da pessoa. Porque ela recebe a semente, mas ela não cumpre o que Deus falou. Deus, 2 Coríntios 9:10, Deus providencia semente. O que é a semente? É o teu trabalho, onde tu tem tua renda, é vendedor, é faxineiro, é capinar, é médico, doutor, empresário, pastor, evangelista. Todo mundo que ganha a sua vida, né? Palestrante, psicólogo, né? Todo mundo ganha a sua vida. Entendeu? Então, se eu tenho um soldo, então desse meu soldo, você sabe, toda vez eu estou lá, botando uma pequena semente, e eu dou com o maior prazer, e eu falo, Deus, eu quero dobrar isto, eu quero colher mais para poder dobrar, e quanto mais eu dobro, mais eu colho, porque é assim que está escrito no Novo Testamento. Não tem ser chamado de ladrão, não tem ser chamado de amaldiçoado, porque esta sentença foi dirigida a Israel, nós não somos judeus, com todo respeito, mas eu não vou fugir da palavra para poder agradar alguém que fica aborrecido. Não, tem o dízimo em graça. Não tem dízimo em graça. Se você quer fazer alguma coisa em graça, graça quer dizer misericórdia. Graça é de livre vontade. A diferença do dízimo para a oferta, o que é o dízimo? Obrigação. Quem não desse era chamado de ladrão, era amaldiçoado, o gafanhoto dava, comia tudo e o cara ia ficar sem nada. Não dava, mas também não colhia nada. Oferta. Você recebeu, você contribui porque você é grato, porque você ouviu uma palavra, a palavra te ajudou, a palavra te orientou, a palavra te iluminou e você é grato, quer que essa palavra chegue a outras pessoas. A mesma felicidade que você teve, você quer que o outro tenha. E aí por isso que você semeia. A diferença está aqui. Obrigação e gratidão. Não é a mesma coisa. Se não der, é amaldiçoado. Se não der, é chamado de ladrão. Se eu não der aqui, pastor, se eu não plantar, eu não colho. Mas eu não sou chamado de ladrão, eu não sou amaldiçoado. Isso é lei da semeadura, irmão. Se você plantou, você colheu. Você não plantou, você não colheu. Não tem como eu plantar um pé de tomate e não ter lá um pé de tomate, uma semente e não ter lá um pé. E eu vou lá colher o tomate. Entendeu, meu amado? Então, essa terceira parte também foi daqui, não deu para mim falar nem a passagem de Números, nem de Neemias, a gente deixa para amanhã. Amanhã é sábado, nós vamos estar de volta aqui para a glória de Deus, se Deus me der vida, saúde. Amanhã às 20 horas, se Deus me der vida e saúde, eu vou estar aqui dando continuação na quarta parte, dízimos nunca mais ou sentença contra Israel. Hoje é a terceira parte, esta sentença de Malaquias. Por favor, nunca esqueça de Malaquias 1:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel.
Você pode ler na Bíblia Thompson, você pode ler na King James, você pode ler na Almeida, você pode ler no Novo Testamento, o Antigo Testamento moderno, você pode ler em todas as Bíblias. Todas. Eu tenho mais 8 ou 9. Eu pesquisei, todas dizem a mesma coisa. Sentença pronunciada contra uma nação, Israel. Então, como eu não sou judeu, eu estou livre e você também, tá bom? Pastor, como eu semeio? Cada um contribua, 2 Coríntios 9, 6. Cada um, 9, 6, 7, 8, 9, 10, vai lendo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem contribui com alegria, tá bom? Senhor Jesus, se tem alguém doente, eu já repreendo a doença, pode sair do corpo desse homem, dessa mulher, agora, na rádio, se tem alguém paralítico, aleijado, cego, mudo, surdo, leproso, canceroso, sai em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela Janete, que abriu-se uma ferida na perna dela, e ela foi para o hospital, é parente da Jaqueline. Eu repreendo esta ferida maldita, vai secar em nome de Jesus. Janete, seja curada agora no nome de Jesus. Eu oro por você e te abençoo com a bênção do céu para a tua vida, no nome de Jesus. E o povo do Senhor que está curado para a glória de Deus, digam todos amém, amém, amém e amém. Volto amanhã, domingo. Eu quero contar com vocês todos para a gente ter um grande... Como está gostoso os cultos no nosso ministério. Como tem chegado pessoas, né? Como as pessoas estão participando no culto da manhã, no culto da noite, nas terças. Não sei se vocês estão percebendo como o ministério está ficando, sabe, fluindo. Deus está trazendo as famílias. Já há pessoas pedindo fichas de membro, falando com minha esposa, dá ficha, quero me membrar no ministério. Olha, que maravilha! Finca tuas estacas no Ministério Restituição, vai ser a melhor coisa que você vai fazer da sua vida. Garanto uma coisa, que em te enganar, eu não vou te enganar nunca. Se eu não te falar a verdade, a mentira que eu não vou te dizer. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não. Mas eu tenho um compromisso com Deus e com a verdade de Deus e com as ovelhas de Deus. Em 2006, quando eu comecei, Deus falou tão forte comigo no meu ouvido, eu escutei a voz dele. Ele falou, enquanto você estiver na minha palavra, nunca vai te faltar nada. E até hoje se cumpriu essa palavra. Amém? Fique na paz. Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova Sedai. Esta rua fica entre Anchieta e Olinda, beirando a linha do trem. Venha, traga a sua família, segurança. Tem segurança lá, tem o carro da polícia, fica lá 2, 3 carros, um pátio de estacionamento para você colocar o seu carro. Então tem lá a escolinha, tem lá para você se acomodar, tá bom? Você ouvir uma boa palavra, chegar lá, sentar e ouvir a palavra de Deus. Roberto da Silveira, número 10, meu telefone para contato, 3016-3510 ou 98602-2369. Fiquem na paz de Cristo, anjos com vocês, tenham todos uma noite abençoada. Esta sentença não é para você, é para Israel, tá bom? Não tem dízimo em graça, tem ofertas voluntárias que é dada com amor. Beijo, tchau, 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 tchau.